Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 9 de dezembro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. 80% dos mortos por Covid-19 no estado são idosos. Muitos casos em asilos. E quem mais pode ajudar a evitar o contágio? Os jovens. Caso João Alberto. Justiça mantém preso o ex-PM envolvido no assassinato no Carrefour. Inquérito deve ser concluído até o fim da semana. E hoje tem Libertadores para a dupla Grenal. O Colorado tem um baita desafio: vencer o Boca na Bombonera para ir adiante na competição. E o Grêmio está em campo e a gente já atualiza o placar. Fique com a gente, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente abre a segunda edição falando da pandemia. Pois é, o Rio Grande do Sul já registra 7.388 mortes por Covid-19. E 80% delas são de pacientes com mais de 60 anos. Em Caxias do Sul, 8 idosos morreram por causa de um surto numa casa de repouso. Olha só. 8 dos 67 moradores do Lar da Velhice, São Francisco de Assis, morreram em decorrência da Covid-19. Pelo menos 36 idosos do asilo estão infectados neste momento. 3 deles hospitalizados. Outros 12 já se recuperaram e 11 ainda aguardam o resultado dos testes. 20 funcionários também foram contaminados durante o surto. Desde o início da pandemia, visitas e trabalhos voluntários foram suspensos. Nós revisamos, no plano de contingência, revisamos para ver se havia alguma falha, na questão da chegada, na questão de EPIs. Nós, claro que intensificamos isso. O cuidado, eles isolados, entende? Está intenso o cuidado que eles permaneçam isolados. A Vigilância Sanitária está investigando o que teria causado o surto, que foi classificado pela Secretaria Municipal da Saúde como o mais grave desde o início da pandemia. Ele só foi descoberto graças às rodadas de testagens. 20 surtos já foram detectados desde o início da pandemia, sendo que 6 seguem ativos. Até agora, 27 idosos já morreram em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Outro caso de surto ocorreu em uma clínica geriátrica de Gramado, também na Serra, no mês de setembro. 22 pessoas foram infectadas e 11 morreram. Para essa infectologista, as pessoas acima de 60 anos são as que mais têm complicações com a doença. Por isso, o cuidado tem que partir principalmente dos mais jovens, que circulam mais. O uso de máscaras, a higienização constante, além do respeito às regras de distanciamento, são fundamentais para manter o vírus longe dos mais velhos. É o momento da gente voltar a maio, onde as pessoas estavam mais isoladas em casa, principalmente as pessoas com mais de 60 anos. E também evitar que essas pessoas recebam visitas, sobretudo de jovens, Quando os jovens, então, se aglomeram, sem máscara, falam um pouco mais alto, cantam, alguma coisa assim em um bar, então a chance de transmissão é muito grande, porque além de você gerar gotícula, você gera aerossol ao gritar. E é justamente esse comportamento que preocupa as autoridades. No último fim de semana, festas clandestinas reuniram jovens em Bento Gonçalves que ignoraram a pandemia do novo coronavírus. É aquela responsabilidade, com a minha saúde, mas também com a do próximo, especialmente os idosos. Nós mostramos nessa semana outros surtos também em asilos, em Barra do Ribeiro, aqui perto de Porto Alegre, e também em São Lourenço, no sul do estado. E olha só, uma atualização. Ontem nós informamos aqui que eram 9 os idosos mortos nesse asilo de Caxias do Sul, só que um deles não teve, na verdade, relação com a Covid-19. E essa informação foi confirmada hoje. E o aumento no número de casos de coronavírus em Pelotas fez a prefeitura tomar medidas drásticas. A partir de amanhã, entra em vigor um novo decreto que proíbe o comércio não essencial de abrir as portas.
A medida vale até terça-feira da semana que vem. A proibição de que as pessoas permaneçam em lugares públicos segue em vigor na cidade, claro, até porque a gente tem também o decreto estadual. O número total de casos já passa dos 3.400. Só podem funcionar farmácias e drogarias, clínicas médicas e odontológicas em regime de urgência e emergência, postos de combustíveis, distribuidoras de gás e mercados. A lista completa dos serviços essenciais estão lá na nossa página facebook.com/SBTRS Oficial. E olha só, foi enterrado nesta tarde no cemitério João 23, aqui em Porto Alegre, o corpo de Jane Beatriz da Silva Nunes, de 60 anos. A mãe, a avó, servidora municipal e ativista social morreu ontem na zona sul da capital após uma abordagem policial. E olha só, nesse momento, nós temos imagens ao vivo, acontece uma manifestação na Vila Cruzeiro pedindo justiça por Jane. Moradores também denunciam a violência policial. A Brigada Militar disse que os fatos ainda estão sendo apurados. A versão dos PMs é que eles receberam uma denúncia de maus-tratos contra crianças na casa de Jane, mas não encontraram evidências. A moradora teria chegado em seguida e então sofrido um mal súbito. A Brigada afirma que os policiais, inclusive, levaram a dona Jane até o posto de saúde da Cruzeiro. Só que familiares e vizinhos disseram que ela teria sido empurrada e batido a cabeça numa viga de concreto. O laudo da perícia foi divulgado na noite passada e apontou rompimento espontâneo de aneurisma cerebral. Segundo o IGP, não havia nenhum sinal de trauma no corpo dela que justificasse o óbito. E a gente fala agora do caso João Alberto, porque a Justiça negou o pedido de liberdade do ex-PM temporário, o Giovanni Gaspar da Silva, um dos envolvidos no assassinato dentro do Carrefour, lá no dia 19. O Judiciário ainda determinou que a Brigada Militar se manifeste sobre a manutenção ou não do Giovanni no presídio militar, que é onde ele está agora. A defesa sustenta que a transferência para um presídio comum colocaria a vida do Giovanni em risco. A Polícia Civil está aguardando, o laudo do IGP para concluir o inquérito, o que deve ocorrer até agora, sexta-feira, e a gente está aguardando. Bom, e recomeçaram hoje as audiências sobre a morte de Rafael Vinques, de 11 anos, assassinado no dia 15 de maio, no norte do estado. E o Lucas Abate, que está em home office, está acompanhando essas audiências, os depoimentos. Boa noite, Lucas. Hoje foi a vez do pai do Rafael, né? Boa noite, Lu. Boa noite a todos que nos acompanham. O pai do Rafael prestou seu segundo depoimento nesse processo, um depoimento nesta tarde que durou mais de 2 horas no Fórum de Planalto. O pai dele, o Rodrigo Vinques, que pediu, Lu, para que a Alexandra Dogokenski, mãe do Rafael, não participasse dessa sessão, o que foi aceito pela Justiça. Ele foi questionado pelo Ministério Público e ele disse que não esteve em Planalto na semana anterior ao crime, que era uma alegação da defesa da Alexandra, que inclusive acusa o Rodrigo de participação, e também disse que soube do desaparecimento por Delair, que era então o namorado de Alexandra na época do crime. Ele também afirmou que não tinha contato diário com o filho, disse que conversava algumas vezes por telefone, mas aquele contato diário ele não tinha, e negou também ter discutido com a mãe do Rafael, no caso a Alexandra, por causa de um terreno. A defesa da mãe questionou sobre as ameaças de morte que ele teria feito a Alexandra, o que foi negado por ele. Lu, amanhã os depoimentos serão retomados à tarde, ainda por volta da 1h da tarde serão retomados os depoimentos. No total, 23 pessoas serão ouvidas até a próxima semana. E o último depoimento, no caso, o interrogatório, será da Alexandra, de 33 anos, que lá no início confessou o crime, mas apresenta uma última versão agora, negando a autoria e, inclusive, Lu, acusando o Rodrigo de participação. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Lucas. Amanhã, então, você volta trazendo aí as atualizações. Agora eu quero falar com o pessoal de casa, porque, olha, quem vai no mercado vai concordar que tá tudo muito caro, né? As compras estão cada vez mais salgadas. Qualquer coisinha ali é R$50. A alta dos alimentos entre janeiro e novembro foi de 12,14%, a maior nesse período desde 2002. E, claro, pressionou a inflação. Uma ida ao supermercado e um susto com o preço dos alimentos.
As carnes, impactadas pela alta do dólar, subiram quase 7%. Mas a campeã mesmo foi a batata inglesa, quase 30% mais cara. Seguem salgados, ainda o tomate, o óleo de soja e o arroz. O que mais a gente necessita, o que não necessita muito, a gente deixa. Com tudo tão caro, como programar as ceias de Natal e Ano Novo? A Simone foi surpreendida pelos valores do Chester e do peru, entre 80 e 100 reais. Vai ter que diminuir, já não pode juntar muita gente. A culpa é da inflação. Pressionada pela elevação nos preços dos alimentos e combustíveis, o índice de novembro atingiu a maior alta para o mês em 5 anos. Por isso, pesou no bolso. Tem famílias que dependem muito dos alimentos comprados em supermercados, vão sentir muito mais a inflação do que aquela parcela que utiliza muito menos da renda que ela tem para fazer a compra no supermercado. No mês passado, o índice avançou 0,89%. A inflação, que chegou a ser negativa em abril e maio por causa da pandemia, voltou a disparar de setembro para cá, quando as atividades econômicas foram flexibilizadas. Se já está sendo difícil colocar alimentos na mesa para a maior parte das famílias brasileiras, o ano vai terminar com um outro desafio: o reajuste no valor da energia elétrica. Depois que o governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, reativou a bandeira tarifária vermelha para dezembro. Vai impactar agora os preços para o final do ano, né? Esse impacto maior da conta de luz, mas ele deve se dissipar ao longo de 2021. Para não ter surpresas com a conta, o jeito é saber como utilizar melhor os aparelhos elétricos em casa. Stand-by, uso de janela aberta, o chuveiro elétrico posicionado na posição inverno. Então, é um somatório de desperdícios que as pessoas fazem e muitas vezes não se dão conta pela correria do dia a dia, mas que se elas tomarem cuidado, né, observarem, elas vão ter uma surpresa agradável, né? Gente, R$100, mais de R$100 ali o peru de Natal, né? Não adianta, a ceia vai ter que encolher mesmo. O óleo de soja, nesse período até novembro, ele dobrou de preço. O arroz quase dobrou de preço, ou seja, tá tudo muito mais caro. Quem vai ao supermercado vai concordar comigo que, olha, o gasto realmente tá astronômico. Vamos mudar de assunto? Porque agora, preste atenção nesse aviso. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Olá, pessoal. Um recadinho muito importante da Solução Financeira para quem está sofrendo nessa pandemia. Você perdeu o emprego ou teve o salário reduzido? A pandemia atingiu todo mundo. E o banco não está entendendo isso? A Solução Financeira entende e pode te ajudar. Podemos reduzir a tua dívida em até 70%. E o melhor, você vai ficar com o teu carro na garagem. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 7663. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Mas pega aquela foto do carnê e manda para nós. O número é o 51 98324 7663. Não pague juros abusivos. Se você tem um carro, mas está pagando por 2, a Solução Financeira entende o teu problema e pode te ajudar. O desconto é garantido em contrato. Então pare de perder o teu tempo pagando juros abusivos. Entre em contato agora mesmo. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. E ainda hoje, tudo sobre o baita desafio do Colorado pela Libertadores, vencer o Boca na Bombonera. A gente traz as informações ao vivo de Buenos Aires. E o Grêmio já está em campo contra o Santos aqui na Arena. O placar agora é 0-0. A gente já volta atualizando tudo. E atenção, associado Sicredi, o caixa eletrônico da Saque Pague é o melhor jeito de descomplicar o teu dia. Sabe aquele depósito que a gente precisa para hoje? A Saque Pague resolve isso para ti. Só nos caixas eletrônicos da Saque Pague dá para fazer depósitos em dinheiro e o valor entra em conta na hora. Nem precisa envelope, é só colocar o dinheiro, confirmar a transação e pronto. Além disso, se precisar sacar, dá para escolher as notas nos valores que tu precisa. Não tem essa de conseguir sacar apenas notas altas. É muito prático. São mais de 1.600 terminais em todo o Brasil para sacar, depositar e muito mais.
Então pode reparar que sempre tem um caixa da Saque Pague perto de ti. Tem no supermercado, na lojinha do posto. Acessa saquepague.com.br, encontra o terminal mais próximo e descomplica o teu dia. Saque Pague, mais que simplificar, resolver. E hoje é dia de Libertadores para Grêmio e Inter, mas a dupla Grenal está em fases diferentes aí na competição, né? O tricolor está jogando nesse momento na Arena contra o Santos, mas sem um grande reforço. Jean-Pierre foi reprovado no último teste físico e ficou fora da partida. O jogo é válido pelas quartas de final da Libertadores. A partida começou 7h15 e o placar segue em 0-0. E o Inter, que ainda está nas oitavas de final, tem uma missão, olha, bem difícil pela frente. Vencer o Boca lá na Bombonera. E quem está em Buenos Aires é a repórter Luciana Rosa, em frente ao hotel onde estava hospedado o Internacional. Boa noite, Luciana. O Inter já saiu do hotel? Muito boa noite, Lu. Acabaram de sair do hotel, então, os jogadores do Internacional por volta das 7h15 da tarde. Tem um caminho longo pela frente, porque Buenos Aires está hoje bastante movimentada, com trânsito interrompido em vários pontos da cidade, em função do começo da discussão da lei pelo aborto legal, que deve ser votada amanhã no Congresso. O Internacional, então, que chegou a Buenos Aires ontem à tarde, ficou concentrado aqui no hotel e joga às 9h30 da noite contra o Boca, num desafio aí bastante difícil, tendo que ganhar por uma diferença de 2 gols para poder decidir aí a classificação, ou pelo menos conseguindo a vitória, levar esse jogo, essa decisão para os pênaltis, né, Luciana? Pois é, e Lu, como é que tá, assim, os torcedores do Boca estão respeitando essa questão das aglomerações, ou seja, não estão se aglomerando? Não, aqui em Buenos Aires está tudo bastante tranquilo, as regiões dos estádios estão bastante controladas, existe uma cultura da utilização das máscaras e a proibição de aglomerações que ficou meio que tácita. Hoje, particularmente, é um dia especial para as torcidas na Argentina, porque completam 2 anos do título de Libertadores da América, que o River Plate ganhou justamente em cima do Boca Juniors, e está acontecendo uma passeata até o Monumental, que parte da Bombonera e vai até o Monumental, enfim, é uma carreata, na verdade, em função do coronavírus, mas essa seria a única aglomeração de torcedores até agora. E Lu, já tem a escalação do Colorado? Tem uma escalação e tem principalmente as novidades, né? A gente tem aí, então, o Moisés e o Abel Fernandes, que estão recuperados de lesão muscular e devem entrar em campo. O Danilo Fernandes e o Edenilson, que testaram negativo para coronavírus e também devem entrar em campo. E o D'Alessandro, que deve ser utilizado hoje, então, como um trunfo do Abel Braga, que também é um reforço depois de 4 jogos fora, né? Vamos repassar, então, a lista. Marcelo Lomba, o Rodinei, o Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, o Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, o D'Alessandro, Thiago Galhardo e Yuri Alberto devem ser os prováveis escalados de Abel Fernandes para o jogo desta noite, que é decisivo, né? Tá certo, muito obrigada, Luciana, pelas informações direto de Buenos Aires. Haja coração aí pros colorados. E ontem foi noite de Palmeiras pela Libertadores aqui na tela do SBT. Mesmo que a equipe do Libertad tenha tido mais oportunidades, os paraguaios não conseguiram aproveitar e virar contra a equipe brasileira. Gustavo Gomes, de cabeça, foi quem abriu o placar da partida desta terça-feira. E Espinosa, também pelo alto, igualou o placar para o time da casa. O jogo da volta será na próxima terça-feira, novamente às 9h30 da noite no Allianz Parque, com exclusividade do SBT. E tenham todos uma ótima noite, até amanhã, mas antes nós ficamos com imagens ao vivo do protesto que acontece nesse momento aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, onde ontem uma líder comunitária morreu após uma abordagem policial. Essas são imagens ao vivo aqui na Zona Sul da capital, um protesto pacífico que pede justiça pela dona Jane e também critica a violência policial na região. Amanhã todos os detalhes no SBT Rio Grande a partir das 11h40 com o André Hart. Uma boa noite, até amanhã, fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.